Olá! Palmas numa noite de stand-up. Já ouviram falar em plágio? Ainda ontem me receberam dessa maneira. Ok, pessoal, eu acho que tinha que fazer esta piada porque eu acho que a stand-up é um bocado como o sexo e uma boa entrada faz toda a diferença. Eu vim hoje aqui falar um bocadinho de como é que eu comecei nestas leads e acho que tudo começou basicamente no ano de 1990, no dia 15 de janeiro, quando eu vim para o Porto para estudos. Eu sou natural de Braga, fiz o percurso contrário do Seabra, encontramos-nos em Nine, que é onde muda o comboio. Eu vim para o Porto, para a Faculdade de Ciências, para estudos, fiz as cadeiras todas do Piolho, que é o café da faculdade. O meu pai ainda hoje em dia diz que para acabar o curso só faltam duas, uma elétrica, outra pelos cornos abaixo, está o curso feito. E vim para o curso de Química por um motivo muito simples. Eu entendia na altura e ainda entendo hoje em dia que nas ciências puras há uma gradação. Química, Física, Matemática, top lá em cima. Eu entrei em Química porque entendia que não tinha capacidade suficiente para Física. Facilmente cheguei à conclusão de que era verdade. Um dia sentado no tal café do qual falei, virei-me para um colega de Física e disse-lhe: Paulo, inventei uma piada, mas acho que não tenho assim muita piada. Ele respondeu-me: conta, pode ser que não a tenhas percebido. Fiquei perfeitamente esclarecido sobre o assunto. E obviamente que nos tempos de faculdade, quando a gente começa a lidar a sério com as matérias, percebe como as bases são importantes. Eu fui sempre mau aluno na matemática, desde a primária. Fui tão mau aluno na matemática que nem consigo contar. Mas era bom noutras disciplinas. Na aulinha de ciências, por exemplo, lembro da professora de biologia me perguntar: Rui, sim, gostavas de levar um tucano para casa? Sim. Passado 3 meses estava a chegar ao Brasil. Foi bastante complicado. Mas confesso-vos que, na altura, fiz parte de 2 grupos dos quais tenho muito orgulho. O primeiro era um grupo de fados, o segundo era só trocar as vogais. Tive medalhas de mérito no segundo. E quando a malta anda na faculdade e faz parte de um grupo de hoje, sejamos honestos, vamos ser realistas, não há aqui ninguém que não tenha bebido uns copos na vida, não é? Mas a malta que é académica, que vai às queimas, etc., bebe demais. Eu bebi muito, bebi demais, tornei-me quase um alcoólico inveterado. Cheguei a um ponto em que bebia tanto que me esquecia das cenas. Cheguei a um ponto em que me esquecia de beber, para vocês terem uma ideia. De tanto que já tinha bebido. E cometi um erro tramado que foi entrar diretamente e sem passar na casa partida e não receber 2 contos no mundo das drogas duras. Foi um erro crasso, porque eu ainda tinha aquele problema do delirium tremens e obviamente que cada vez que tentava dar um chute estava o caldo entornado. Portanto, voltei atrás e fiz uma cena verdadeiramente fantástica. Comecei a fumar aquilo que eu gostava de chamar de cigarros homeopáticos, ou seja, ganza. Há malta que me pergunta: Rui Xará, fumavas muita ganza? Pessoal, se eu fumava muita ganza, se eu fumo muita ganza, sinceramente, até os dealers me enrolam. Só para terem uma ideia. Eu cheguei a um ponto, na altura da faculdade, em que eu fumava tanto que o Bob Marley tinha uma t-shirt com a minha cara. Ok? Para terem uma ideia. E é aí que nós nos valemos das pessoas que normalmente são mais influentes na nossa vida, que são os amigos. E a família também. Mas a família que é amiga. E dentro dos amigos eu não posso deixar de referenciar em primeiro lugar um grande amigo que eu tinha de Passos de Ferreira. Deu-me emprego numa loja de móveis que ele tinha no Centro Comercial Brasília. Fui despedido passado pouco tempo por tentar vender umas cadeiras por baixo da mesa. Foi uma coisa que ele não gostou. Mais tarde descobri um gajo que eu não sabia que ele tinha essa vocação, mas era um indivíduo que era meu amigo, mas era tão gay, que tinha uma língua que era só papilas, para terem uma ideia. E muito pouco tempo depois, tive um amigo que foi o gajo que efetivamente me pôs nos eixos. Era um homem de Santa Maria da Feira, um visionário. Obrigado aos 3 que perceberam esta piada. Mais tarde, houve alguém que teve a coragem de me dizer: Rui Xará, tu tens que te relacionar com mulheres. E atenção que eu nunca fui gajo de fugir às coisas de mulheres. Cheguei a nascer de parto natural, não é como alguns que nasceram de cesariana. Só para terem uma ideia. E então envolvi-me com mulheres, mas com toda a realidade custou-me voltar a ter contacto com o álcool por culpa de uma miúda. Eu tive uma noite de copos que foi também uma noite de corpos, de alguma forma, e vou-vos dizer, ela bebeu tanto nessa noite que eu não tive sexo com ela, eu marinei. Esta é a realidade. Fiquei muito desconcertado quando essa colega de faculdade foi espalhar o boato que eu sofria de ejaculação precoce. Apenas e só porque no dia anterior, quando nos estávamos a comer,
Eu cheguei a um ponto em que me estava a aleijar nas costas e lhe terei dito, dá-me só um segundo. Foi extremamente constrangedor ela fazer isso. Mas os amigos salvam-nos, são amigos para a vida, são amigos que ficam. E nós aí ponderamos sobre que influência é que a nossa família teve no facto de nós sermos consumidores de estupefacientes, por exemplo. E a minha família teve sempre um vício, teve o vício do jogo. Eu tentei combater isso começando a comprar o Record lá para casa. Como consequência, tive um tio que não ia muito à bola comigo, sinceramente. Era um tio... Vou-vos dizer que era o tio talvez mais forreta que eu conheci em toda a minha vida. Era um indivíduo tão forreta, mas tão forreta, daqueles gajos que nunca na vida deitou nada fora. Morreu no ultramar agarrado a uma granada de mão, para terem uma ideia do tipo de gajo forreta que era. E isso marca-nos sobremaneira. Mas eu não quero estar com muitas delongas a falar-vos sobre a minha vida, porque chegou a um ponto em que eu efetivamente consegui encontrar uma mulher ideal, casei, já lá vão 4 anos, aquilo que vem aqui na minha mão não é uma aliança, é uma anilha. Eu casei numa reserva de não caça, no Alentejo. Durante a noite vieram os ornitólogos amadores que viram 2 aves raras e anilharam-nos a cada um, a minha e a minha mulher, estamos os 2 anilhados. E eu não sei se vocês têm a noção do porquê das mulheres, quando casam, normalmente dizerem que só casam quando encontram a sua cara metade. Sabem que é verdade? As mulheres normalmente dizem: eu vou casar porque finalmente encontrei, eu espero que isto não caia, a minha cara metade. Portanto, pensando um bocadinho na situação que o mundo está neste momento, vou-vos tocar uma a propósito disso. Estou um bocado farto de notícias falsas, sinceramente. Disseram há pouco nas notícias que a Rita Pereira, desde há uns meses, que anda a dormir com o Angélico Alma. Este é o noticiário que não engana, o único que diz tudo o que lhe dá na gana. Depois da pausa regressamos com o mais absurdo de tudo o que encontramos. Fugiu do país o ex-primeiro-ministro, com o que roubou ao seu povo e o que escondeu ao fisco. Joga num casino em Monte Carlo e bebe champanhe, e lá ninguém irá julgá-lo. A receita para um banco ficar sem dinheiro é cozinhar um caldinho com algum loureiro. E se a coisa correr mal, não há problema, refugiam-se no sal. Vai nevar hoje aqui, estão menos de 0 ali ao lado. Não saia já daí, que o trânsito está outra vez parado. E há mais smog que em Chernobyl. Abraços que amem, agarre-se, que aqui não é bom quem o ajuda, mas sim quem não f***, recorde-se. E a parte internacional, o Vaticano proibiu os anticonceptivos. Preferem putos com fome que preservativos. E as cegonhas trabalham em duplo turno, pensarão abrir sucursais lá em Saturno. O futebol ganha terreno nos Estados Unidos. Querem mudar-lhe a estrutura para fazer mais sentido. Como aumentar o tamanho das balizas e 4 intervalos para vender hambúrgueres e pizzas. Na Índia e em Hollywood as vacas são sagradas.
A diferença entre umas e outras está numas palmadas. E a democracia alinhou em toda esta loucura e passa o ano inteiro travestida de ditadura. Vai nevar hoje aqui, estão menos de zero ali ao lado. Não saia já daí, que o trânsito está outra vez parado. E há mais smog que em Chernobyl. Abraços que ama e agarre-se, que aqui não é bom quem o ajuda, mas sim quem não recorde-se. Se estas notícias lhe pareceram exageradas, desculpe só até ouvir as que foram inventadas. Ontem à noite um homem colocou à venda o seu talhão no cemitério do Freixeiro, alegando motivo de doença prolongada. Vai nevar hoje aqui, estão menos de zero ali ao lado. Não saia já daí, que o trânsito está outra vez parado. E há mais smog que em Chernobyl. Abraços que ama e agarre-se, que aqui não é bom quem o ajuda, mas sim quem não o recorde-se.